Tá. Ele também está aí hoje, olha que bacana. O iPhone da Priscila, quem mais? Vamos lá. Vamos começar a nossa conversa hoje, que nós vamos falar sobre fundamento, vamos falar sobre Access Consciousness, vamos falar sobre ferramentas para a criação de uma realidade. E é bonito e interessante que toda vez que a gente começa uma chamada, eu não faço ideia de como vai ser, não faço ideia de como, não tem script para nada. E hoje eu estava vendo, ontem, né, como era meu aniversário, alguém postou uma foto de quando estava no Brasil, o Gary, eu participei de um COP. Foi naquele ano que eu estava começando a descobrir o Access. Para quem conhece um pouquinho da história, eu fiz a primeira classe de barras, a segunda classe eu fiz foi o Sendo Você Mudando o Mundo, com o Dr. Dent, que eu queria conhecer os caras que criaram esse negócio tão além dessa realidade. E ele estava no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu aproveitei e fui para lá. E depois, no mesmo ano, que foi em outubro, e coincidiu de novo na época do meu aniversário, só coincidência, estava o Gary Douglas, o fundador, facilitando um COP com a Simone Milassas. E lá fui eu de novo. Aquele dia foi muito incrível, porque ele me facilitou de um jeito que me fez sair do esconderijo de alguma forma, do esconderijo que eu estava julgando como o lugar de, sabe, quando você se coloca nos lugares assim que não aparece muito, se esconde, fica aí no teu canto, não incomoda ninguém. Eu estava mais ou menos nesse espaço e de uma forma muito incrível a facilitação que ele fez foi justamente para me tirar desse lugar. Foi muito lindo aquilo. Engraçado também, muito divertido, como tudo que a gente cria. E a partir daí eu comecei a ter assim acessar uns espaços bem mais interessantes, a começar a viver mais essas ferramentas, a começar a escolher mais. Dá para me ouvir direitinho? Dá para me ouvir bem? Então, até no barulho do trânsito também? Não, que a gente tem barulho, não. Tá bom. Deixa eu voltar aqui então. E aí eu estava aqui na pergunta, como eu posso ser o convite para que mais pessoas escolham tudo isso também? Como a gente sempre fala nas classes da criação de uma realidade além dessa realidade, o que seria isso de fato? Como isso pode ir além das definições? Deixa eu só fazer isso aqui. Como a gente pode ser isso e ser o convite para todo mundo? Deixa eu só dar um jeito aqui. Esse. Isso, só para preservar a gravação. E como a gente pode ser o convite para essa criação de realidade além dessa realidade, para que mais pessoas escolham também? E o mais bonito de tudo isso é ver que não tem forma e estrutura. Quer dizer, a história que cada um de nós vivemos é única e o que houve para mim pode ser totalmente diferente para você. A única coisa linda de tudo isso é você se ver num espaço de escolha, você saber que pode escolher, você saber que pode mudar a qualquer momento e que nada daquilo que você comprou como impossível, nada daquilo que você algum dia disseram que não dava para mudar, nada disso é verdade. Tudo pode ser mudado o tempo todo e a gente está em espaço de permissão e total escolha continuamente. E como pode melhorar ainda mais. E foi a partir dessa energia que eu comecei a perceber, uau, o que a gente pode conversar hoje, que pode ser esse convite para as pessoas também, que falar das ferramentas é uma coisa ao mesmo tempo abstrata e ao mesmo tempo muito direta para mim. Que você pode entrar nos espaços muito, muito interessantes de todas as mudanças que a gente vai fazendo e nunca é sobre chegar em algum lugar, mas sim sobre você viver cada dia como, sabe, nos incrementos de 10 segundos que você pode se permitir escolher. Olhar para tudo que você está vivendo e perceber, uau, se eu tivesse escolhendo a minha vida hoje, será que realmente eu escolheria isso? Será que realmente eu escolheria esse trabalho? Será que realmente eu escolheria morar nesse lugar? Será que realmente eu escolheria estar nesse círculo de amizades? E aí ver quais são as possibilidades.
E uma coisa que é muito dessa realidade, você vai para o ou isso ou aquilo. Ou você sai ou você se muda. Ou você fica ou você vai embora. Ou você... E sabe, quando você está num espaço de escolha, você percebe o que são infinitas possibilidades. Quer dizer, nunca é ou isso ou aquilo. E é maravilhoso isso. E esse talvez seria um convite do que eu achei mais incrível nisso. E o momento que eu comecei a receber mais dessas ferramentas foi os momentos em que eu vi assim que a lógica não fazia o menor sentido. Alguém aqui já teve nesse espaço? De que por mais que você busque a razão, a Lute tá numa mudança constante. Quanta coisa bonita vai sair disso, hein? Como pode melhorar? Quando a gente está nesse espaço assim de mudar, de buscar algo diferente, parece que a lógica não tem mais lógica, ou as coisas não fazem mais sentido. Adivinha só, aí que a mágica começa a entrar em ação e as coisas ficam muito mais lindas e dinâmicas. Pelo menos para mim tem sido assim, foi assim, e eu escolho mais isso a cada dia, assim, que é muito lindo. Sabe, quando você se permite ir para aquele espaço, eu não sei como vai ser, eu sei que vai ser maravilhoso, vai ser grandioso, e eu sei que eu vou estar totalmente presente e vou fazer escolhas. E isso é maravilhoso. E a partir daí, então, nós vamos começar nossas conversas hoje, né? Só se perceber um pouco a energia. E que convite isso pode ser para vocês? Quem está aqui hoje, por exemplo, todos já conhecem Axis, já fizeram uma classe de barras? Alguém tem alguma pergunta específica a partir do qual a gente começa? Eu só dei assim essa prévia. Como eu disse, não tem script, não ensaiei, não faço a mínima ideia de onde vamos chegar com a nossa conversa aqui hoje. Eu só sei que vai ser maravilhosa. Assim escolha. Uau! Como pode melhorar? Né, Esther? Aham, que bom se a vida fosse assim, acordar e não saber nem onde vai parar. Mas e quem disse que não pode ser, Esther? O que te impede de acordar e não saber onde vai parar? Ou saber que você pode escolher onde vai parar? Ou talvez você pode escolher nunca parar? Tá em Ah, eu movimento. escolho nunca parar, Ok, mas o que impede é as responsabilidades. ok. E o que mais é possível com essas responsabilidades também? Veja que é bem interessante o quanto a gente, não sendo específico, mas quando você falou agora de responsabilidades, veio para mim algo bem interessante que por muitos anos da minha vida eu fui de assumir responsabilidades no sentido de, sabe aquela coisa, ou você vive em função das responsabilidades ou você vive para você. E aí cheguei a um momento que eu estava me deixando de lado em função das responsabilidades. Até que eu percebi que, uau, quem disse que tem que excluir uma coisa da outra? O que mais é possível aqui? E muitas vezes a gente pensa isso. Por exemplo, no meu caso, era uma filha, era um trabalho, era o compromisso de casa. E eu assumi a responsabilidade de ser pai solteiro. Quer dizer, minha filha morou comigo desde os 9 anos. Então Idem. eu criei a responsabilidade perfeita para não escolher as coisas. Já viu que lindo isso? Aí, eu queria mudar para outro lugar. Não, mas tem filho, tem que ver como é que é Tem primeiro. colégio. Tem É. colégio, tem que ver onde vai estudar, tem que, sabe? Aí você carrega um monte de coisa e você percebe que, será que realmente era isso mesmo? Ou a gente criou uma desculpa em torno disso? Enfim, são umas escolhas também. Foi da maneira que a gente escolheu e está tudo bem. E hoje, o que mais é possível? Se filhos não forem a desculpa, se responsabilidades não forem para nos parar, e sim para nos convidar a ver novas possibilidades, o que a gente pode enxergar, o que a gente pode escolher, o que a gente pode acessar, que vai incluir tudo. A gente sempre pensa nessa realidade em excluir. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você faz isso, né, para ter isso você tem que abrir mão disso. E se não precisar abrir mão de nada? Quanta coisa a gente se permite incluir na nossa vida que talvez vai tornar tudo muito mais interessante e mais divertido. E que contribuição os filhos são para nós também. Eu estava até conversando com a minha filha nesses poucos dias que eu fico em casa de viagem.
Porque hoje ela está grande já, então assim, ela está muito bem, casa, carro para andar, então assim, como pode melhorar, né? Aí eu brinco com ela, eu disse, nossa, você criou o pai perfeito, eu queria um pai desse para mim também. Eu também. Tá vendo? No sentido de que, Inclusive, sabe, fazer brincadeira um pouco com as escolhas que a gente faz e também um convite a gente olhar para os espaços que a gente criou, tudo que a gente criou junto, o quanto ela foi para mim sempre o convite de criar mais e de me incluir. E o quanto... olha uma coisa mágica para vocês aí, gente. Ah, Olha que lindo! uau! Pôr do sol do Panamá. Que vai estar... Já está mudando, né, Lu? Já, amanhã eu tô indo. Amanhã eu tô indo para onde a vida me levar, que eu ainda não sei onde é. Tá vendo, Esther? Gostei da Lute! Ai, meu Deus, aí, ó, eu tô deixando minha amiguinha, gente. Tá deixando não, você só tá indo. Vou ali e já volto. Não, eu tô sentindo realmente, gente, eu tô uma vida tá mudando de uma forma que eu não esperava. Isso acho que é uma contribuição para isso. De repente, Tá cortando, Lu. mudou e eu ainda não sei onde. Alô? E então mudou assim, o ponto de vista de que eu estou indo embora, de que é um sofrimento e que está acabando a minha etapa aqui. É o contrário, como se eu tivesse... Alô? Oi, Lu. Acho que tá cortando. Só para mim cortou ou vocês conseguiram entender tudo que ela disse? Não, nada. Praticamente nada. Lu, experimenta desligar o vídeo e fala para ver se fica mais, se a voz vem. Talvez eles estão no trânsito e pegaram um local de pouca área. Alô? Lute. Alô? Alô? Cortou. Lu, nós não ouvimos nada do que você disse aí. Você pode dizer de novo pra gente? Talvez desliga o vídeo que a voz vem. Alô? Alô? Mas enfim, tá ouvindo? Agora sim. Bom, o que eu estava contando é que minha vida mudou muito. Depois aconteceram umas mudanças radicais, assim, de repente. E, na verdade, eu tô sentindo agora, no início foi meio sofrimento e tudo, e de repente agora o sentimento que eu tenho é como se eu estivesse de férias. Estou indo de férias para algum lugar do mundo, eu não sei aonde ainda. E eu comecei a ver as coisas por um outro ponto de vista que foi muito mais leve. Eu tenho 3 filhos. E no início, quando vocês falaram alguma coisa de escola, isso é algo que pegou muito para mim, muito. Era muito difícil colocar, como eu coloco esses meninos nesse estilo de vida que eu tô levando, que eu tô escolhendo para mim. E de repente coloquei eles numa escola online, que muita gente, assim, é muito estranho, para mim foi estranho também no início, para eles. Mas de repente me deu uma liberdade absurda e eu decidi mandar tudo meu pro Brasil, porque eu quero ficar livre de todas as coisas que estão me prendendo. E assim, de repente eu estou me vendo indo para algum lugar de férias. Onde será as próximas férias, né? É engraçado que... Não sei onde eu vou ter ideia. Pode falar. Agora que você falou em férias, aí eu lembrei da nossa chamada hoje de manhã, onde a gente estava falando de férias humanoide ao contrário de férias humanas. Quer dizer, a gente viaja o ano todo, chega no final do ano, quando todo mundo vai viajar, você quer ficar em casa. Você quer ficar em casa. No lugar verdade, onde não tem tem muita mais casa. gente, no contrafluxo. Ou seja, você nunca pega o trânsito, você sempre está indo no sentido em que não tem trânsito. Como pode melhorar? Exatamente, exatamente. Mas eu meio que resisti a isso, sabe? Mas é o que eu quero ao mesmo tempo.
Mas a questão até assim, entre resistir e não resistir, eu acho que quando você se permite... Vou mostrar para vocês no bonito, gente. Ó. Olha que lindo. Quando você se permite ver ou perceber outras possibilidades, você começa a abrir a porta para que outras coisas surjam. De repente, isso é uma das possibilidades que tem. O que mais você viu agora, né? Esse ponto de vista da estabilidade é muito estranho. Estabilidade é um ponto de vista muito interessante, que a gente tem até não ter mais, né? É só uma ilusão. Exatamente. O emprego estável, a situação, o relacionamento estável é até não estar mais, é sempre assim. E se na verdade o mais divertido for isso, você ter a liberdade de criar o tempo todo e não saber que o quanto do estável, na verdade, é estático, e isso incomoda bastante. E às vezes pode ser isso que acaba sufocando a gente. Totalmente. Eu sou um tanto apegada à estabilidade. Tudo bem? Que contribuição a estabilidade pode ser para você, né? Quer dizer, a questão da gente não ter que buscar um script, um roteiro para as coisas, mas sim estar presente e receber aquilo que a gente criou. E se você criou um emprego que dá estabilidade, ótimo, o que você pode receber? Se você criou uma vida onde você se permite escolher, não estar amarrado com nada, ótimo, o que você pode receber? Se você escolhe estar entre ela, quantas infinitas possibilidades tem entre um e o outro lado? Assim, é muito louco, muito divertido e dinâmico tudo isso. Né? E sabe, Fábio, que depois do fundamento, que eu estava um pouco chateada com o trabalho, né? E depois do fundamento, você falou no fundamento assim, pergunta que contribuição você pode ser lá no Ministério Público, né? E aí eu comecei a fazer essa pergunta, que contribuição eu poderia ser, como eu poderia contribuir mais para a sociedade, para as pessoas que vão lá buscar ajuda e tal. E aí eu percebi que eu amo as tarefas. E que o que me incomodava... daí eu comecei a usar o a quem pertence isso, o interessante ponto de vista quase que o dia inteiro. Pronto, salvou a vida da Esther. Principalmente para os chefes e alguns colegas rabugentos. E aí eu descobri que eu amo as tarefas. Eu amo o trabalho em si. E o que me incomodava muito eram as pessoas. Fez aquela parte do fundamento, eu odeio pessoas também. Mas percebe que é muito louco tudo isso, né? Quer dizer, quanto do que do incômodo da gente não é nem nosso, e a gente está ali. Porque se você criou isso, e a gente conversou disso aquela vez no fundamento, a Esther também, né, no Ministério Público, que contribuição ela pode ser para levar a consciência para lugares assim? Quer dizer, olha o presente. E a gente, muitas vezes, muitas filosofias dessa realidade, você tem essa realidade e você cria a sua ilha da consciência, onde você vai ser consciente naquele espaço, com aquele grupo de pessoas, e aí você vai para o seu trabalho sabendo que lá todo mundo sabe, aquela ideia de que lá é assim e deu. Mas e se não? E se você puder ser esse vírus que vai infiltrar e vai contaminar a consciência nas instituições, lá onde você está? Como seria a gente ter instituições conscientes? Como seria a gente criar uma realidade além dessa realidade? A gente sempre fala disso. É muito bom a gente ser consciente aqui no nosso cantinho, onde ninguém tem um ponto de vista contrário ao nosso, porque se for contra, agir, ou se alinhar e concordar de alguma maneira. Mas e o que mais é possível aí? E realmente essas ferramentas, eu comecei essa semana também, que o meu tempo em casa é bem restrito. Aí eu percebo que às vezes eu chego aqui e fica super denso. Eu vou para quem pertence isso assim massivamente, sabe? Eu tenho até aquele aplicativo que dispara os lembretes para você fazer. Porque chega uma hora que dá nossa, cara, que isso? Né? A quem pertence isso? E de repente tudo passa, fica tudo tranquilo de novo.
O quanto, por exemplo, a nossa presença, onde nós estamos hoje, se a gente sair, principalmente saindo do julgamento e receber a escolha que nós fizemos, por estar aqui, por não estar aqui o tempo todo, por estar aqui só os dias que eu estou, por estar nesse lugar, nessa instituição, por estar com essas pessoas, se você se permitir ir além da linearidade, olha que presente você pode estar sendo e quantas realidades a gente pode estar mudando. Gary Douglas falou uma vez do conceito de sucesso que ele disse. As pessoas às vezes querem alcançar sucesso e consideram isso tipo classes cheias, muitas pessoas, mudar a vida de muita gente. Mas se você mudar a sua vida, mudar a vida de uma pessoa, e essa pessoa for você, você já é um sucesso. É a partir disso que mais é possível. E quantas vezes a gente cria um ideal utópico daquele dia em que tudo vai dar certo na minha vida, que eu vou morar em tal lugar, que eu vou fazer tal coisa. Eu estava uma época nessa de, eu quero mudar daqui, eu quero sair dessa cidade, eu quero ir morar em outro país, eu estou cansado desse país. E sabe, aí depois que eu passei a fazer as escolhas, eu estava muito nessa. Ou aqui, opa, alguém está fazendo pipoca. Ou aqui, ou em outro país. Aí, de repente, eu comecei a ver, caramba, mas o que mais é possível nesse meio? O que mais é possível nesse meio? O que eu não estou considerando aqui como possibilidade? Que contribuição eu posso ser onde eu estou? E com as viagens, bastante lugares, eu percebi que eu não sei se hoje tem um lugar onde eu percebo que eu moraria. É que, na verdade, talvez nesses 10 segundos a vontade está em todos os lugares. Como pode melhorar? Então, independente de onde está o endereço de correspondência, né, Lute? Independente de onde está o endereço de correspondência nesses 10 segundos, como pode ser mais divertido? Peraí. Oi, Sandra. Como pode ser mais divertido me permitir viver essa escolha? E o quanto isso me permitiu sair daquele julgamento de quantas vezes, sabe, aquela coisa, porque muitos anos eu passei usando a escola de ter as responsabilidades aqui, de ter, sabe, filho. E, na verdade, nada disso. Então, ou você entra num espaço de se julgar, ou então você esteja presente e pergunta realmente o que eu escolhi aqui, o que me faz escolher estar aqui. E quais são as novas possibilidades que tem agora que eu ainda não considerei. Aí a coisa começa a se abrir de uma maneira muito dinâmica. Pessoas começam a aparecer, oportunidades começam a surgir, e nada disso é linear. Às vezes você percebe assim, sabe, toda aquela coisa dessa realidade de você criar um plano e dizer que, olha, esse ano eu vou fazer tal coisa, até o ano que vem eu quero estar em tal lugar, depois eu vou fazer isso. Sabe, aquela mudança calculada? É uma das possibilidades, mas quando a gente fala infinitas possibilidades, será que dá para calcular infinito? Como se calcula uma possibilidade infinita? Como se calculam infinitas possibilidades? É aí que sai da racionalidade e entra na mágica, é aí que entra o espaço de ser irracional. Oi, Sandra, você quer falar alguma coisa? Acho que não. Eu coloco ela no mudo. Ok. E aí você começa a perceber quantas mudanças dinâmicas ou quantas mudanças podem ser bem mais dinâmicas do que aquilo que a nossa mente racional calcula, prevê. Sabe, a gente fala sempre no futuro previsível. E se, na verdade, a gente destruir, descriar toda a ideia que a gente tem de futuro, normalmente, se você olhar para a energia do futuro, que a gente chama nessa realidade, está ligado ao quê? A um dia. Ao dia que, sabe, você cria sempre uma série de eventos que tem que acontecer ou você cria um tempo que não é agora, que te tira do presente. E se o futuro fosse só uma energia que você se conecta, como seria a vida que você queria levar no futuro? Qual seria a vida que você escolhe ter no futuro? E percebe a energia disso e começa a se conectar com essa energia agora. Sem ter que esperar 10 anos, sem ter que esperar os filhos se formarem na faculdade, sem ter que esperar
sabe? O dia em que você ganhar uma promoção, você tem que esperar você atingir algumas dessas, sabe, aqueles marcos da vida, e se nada disso fizer sentido. Ou se tudo isso pudesse ser incluído também, mas num tempo totalmente diferente. Fabinho, tem uma pergunta. Faz, Lu. Esses dias antes da minha mudança, né, meu marido trabalha em Aruba. Oh, um lugarzinho bom, hein? Como pode melhorar? Eu vi as fotos, Lute. E aí a gente foi para lá para passar uns dias, né, com ele. Uhum. E eu senti que eu estava criando resistência de receber isso. Pode ir. Eu senti que eu estava criando resistência em receber isso porque eu não estava fazendo as minhas coisas, dando os meus cursos, atendendo as pessoas que eu atendo aqui. E aí começou a aparecer um monte de gente para eu atender, um monte de curso para eu dar, porque eu estou indo embora. Aí todo mundo queria fazer tudo ao mesmo tempo comigo. E foi muito legal essa energia, eu adorei, eu gosto, foi o que você falou no início. Eu escolhi isso, como a Esther estava falando, que ela gosta da tarefa, daquilo que vem para ela, eu também adoro. Aí quando eu cheguei, que eu recebi aquilo, eu estava pedindo isso há algum tempo, estar num lugar que tivesse uma praia linda, que eu pudesse descansar, calmo e tranquilo, e me chegou isso. E aí eu vi como que a gente tem uma certa resistência à facilidade. Verdade. Como chegou tudo tão fácil, eu falei, mas não era agora não, agora, por exemplo, tipo, vamos colocar dessa forma, eu queria estar trabalhando, e aí é tipo assim, minha vida está muito fácil agora, o que eu faço agora? Sabe? Que medo, assim. Você viu como que é? A gente pede as coisas e você já viu quantas vezes a gente fala facilidade, alegria e glória, e quando vem a facilidade, a gente nem acredita, mas será que... Meu medo da facilidade que tá. Juro! Fala pra você. Socorro! O que eu faço agora? Que novas escolhas eu posso fazer? Como eu posso me divertir ainda mais com isso? Eu sei uma coisa que você pode fazer, Lute. Me conta. Eu fui para lá agora e eu gostei das praias, eu achei muito top. Gente, todo mundo merece ir para esse lugar uma vez na vida, por favor, vão. Escolham isso. Realmente, eu lavei a alma e eu desliguei de tudo, inclusive das ferramentas, porque eu recebi alguma coisa do Gary que falava, tipo, humanoides não trabalham por dinheiro. Isso. Uau! Mas... Peraí, ou seja, não tô vivendo a minha vida, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, e quando chega eu não posso viver porque eu tenho o ponto de vista que eu tenho que estar gerando dinheiro, e eu não estava, por exemplo. Ah, que interessante isso. Mas você percebe que essa coisa de gerar dinheiro e é muito não linear. Quer dizer, dinheiro é uma coisa que a gente usa nessa realidade para navegar essa realidade e está no pacote de ter mais facilidade com isso. Claro. E quando você entra em modo de criação, todo bom humanoide, como diz o Gary, não cria por causa do dinheiro. O dinheiro se torna consequência da criação, e a criação é o que ele sempre diz, é o que é divertido para você. O dinheiro segue a diversão. A diversão, você está se divertindo, está criando, está realizando. O dinheiro, quando você vê, está aí. E ele vem de várias formas, né? Muitas vezes a gente se apega a uma forma, né? Quantas vezes você definiu, por exemplo, que o dinheiro tem que vir das suas classes? É isso. Quantas vezes as pessoas definem que dinheiro vai vir da empresa onde elas trabalham? Totalmente isso. A possibilidade de ficar rico é ser promovido, virar gerente, virar depois diretor, virar executivo de tal empresa. E, cara, quais são as infinitas possibilidades aí que não estamos considerando? Né? E se nada disso for de fato necessário? E se tiver outras maneiras de você criar a vida que você escolhe criar? Porque a questão não é que nada disso devia ser considerado, mas a questão é o quanto a gente para a nossa criação por conta de não ter isso e sempre estar, entre aspas, esperando o cenário perfeito, o momento perfeito, o dia em que, sabe, aquele futuro que nada mais é do que uma distância confortável entre você e a vida que você sabe que é possível viver. E você cria essas desculpas. A gente cria essas desculpas. Eu digo sim porque
A gente faz isso tão brilhantemente que isso se chama essa realidade. E se você for conversar com alguém, é fácil que alguém vai te apoiar, vai dizer, não, mas você está fazendo certo, olha bem, você tem isso, tem essas responsabilidades, tem filho. Óbvio, isso é essa realidade. Mas o que existe além dessa realidade? E além dessa realidade não é excluir essa realidade, é sim incluir ela, receber dela tudo que ela tem para oferecer e o que mais é possível, com toda a gratidão humanoide. O que mais é possível? E por que que a gente... tira o porquê? Por quê? Tira o porquê, pode aqui. Pois é. Eu tenho perguntado... Pode nisso aí. Eu tenho perguntado para o universo, pedido que ele me mostre novas possibilidades de fontes de renda. Ok. Né? Não só a promotoria, tem a noite para trabalhar, tem sábado e domingo para fazer outras coisas divertidas, né? Exato. E criar renda de forma divertida. E aí eu pergunto para você, o que é divertido para você? Viajar. Ok. Então, você já pediu como eu posso me divertir viajando e ganhando dinheiro? Como eu posso ganhar dinheiro me divertindo? Tem pessoas que, por exemplo, assim, se você não gosta de trabalhar, como o que você requer para eu ganhar dinheiro dormindo, por exemplo? Bah. Também. Aí você faz o que quiser quando estiver acordado. Quando você dorme, peraí, eu vou ter que ganhar dinheiro agora. Ou seja, e se não for nada linear, e se não for nada assim daquilo que a gente prevê? E de repente, assim, ao longo do dia, um dia, por exemplo, quanta coisa a gente faz errado que de repente leva você a um lugar onde você poderia estar para perceber uma nova possibilidade que você não consideraria antes. Vamos lá, aquele exemplo bem tolo. De repente, um dia você vai e não segue o caminho que você costuma seguir para o trabalho. E aí você passa na frente de um lugar, o trânsito parou ali, você olha para o lado e tem uma placa que diz exatamente aquilo que você estava procurando. Você nunca tinha reparado naquilo. São essas coisas bem sutis, assim, que às vezes a gente não se percebe o quanto o universo já está entregando para nós, assim, na porta. Você está aqui. Aí você pergunta onde? Por quê? Como? Aí você pede facilidade, alegria e glória. Aí você sai correndo. E o universo vem lá te entregar. E onde é que você está? Né? E tem tudo a ver com estar presente e receber tudo que vem sem julgamento, sem ponto de vista. Todo mundo, quer dizer, quem são as pessoas que convivem com você hoje? Quantos pontos de vista a gente já tem sobre quem é a Renata, sobre quem é a Esther, sobre quem é a Fafá, sobre quem é a Priscila, sobre quem é a Lute? Se você destruir, descriar tudo isso, todo dia, quem você vai encontrar amanhã? Né? Que novas possibilidades existem ali, que as nossas definições às vezes não deixam a gente ver, a gente perceber, a gente ter consciência de que elas sequer existem. E como a Lute falou, de repente ela pediu tudo aquilo e já veio tão rápido que deu medo. Aí eu pergunto, você está preparada para receber tudo com facilidade, alegria e glória assim tão rápido? Quanta coisa você está escolhendo não receber porque você definiu que ainda não é a hora? Os filhos têm que crescer um pouco mais, que tem que ver primeiro onde vai ser a escola, né? Coisas desse tipo, dessa realidade. Sim. Em vez de o que mais é possível aqui para que, né, meus filhos tenham todo o conforto que eles têm. E sobre filhos, uma coisa que eu aprendi com a minha, assim mesmo, eu disse para ela que eu já era um pai humanoide antes de conhecer o Axis, porque eu sempre, né, a minha educação com ela foi sempre a base de perguntas e sempre tive do lado dela até quando ela se julgava mais do que eu julgava, então ela se julgava para não ter que vir para mim para eu não ser julgado. E às vezes é engraçado que a gente conversa assim, pô, mas você tá com medo de quê? Se eu estou dizendo que pode, vai lá, faz, entende? Mas o ponto é, filhos também são seres infinitos. Sim. Quanto a gente está disposto a receber a contribuição deles? Quanto a gente já pediu a contribuição deles? Ou quanto a gente assumiu que nós, como pai e mãe, a gente tem que ser responsável por eles? Verdade. E se não for nada disso? Eu estava olhando isso outro dia, em alguns momentos que, nessa relação com a minha filha, por exemplo, eu achei que eu tinha feito. E depois eu fui ver que, na verdade, ela que manipulou as coisas para conseguir o que ela queria.
E o pai, sim, achando que o escudeiro estava lá na frente, a minha responsabilidade. Não, você só foi lá fazer o que ela já tinha escolhido que era para ser feito. E pronto. E está tudo certo, está tudo bem. E hoje o que eu pergunto, até brinco para ela às vezes assim, ela não escolheu ainda participar, já fez barras com ela, mas quando ela vem e pede alguma coisa, eu digo, ok, que contribuição você pode ser para a gente conseguir isso? Sabe, Fábio, E de que isso repente, agora... pode falar. Isso agora que você falou, que a tua filha não escolheu, a minha filha, eu vejo ela como uma humanoide, né? Aí, quando eu comecei a fazer os cursos e tal, daí eu fui falar para ela achando que ela ia achar o máximo, né? E fui fazer o fundamento e tal. Nossa, a reação dela foi totalmente contrária. Aí eu até apliquei uma sessão de barras nela, mas ela não. Aí um dia que ela se viu num aperto lá em Santa Catarina, que ela faz faculdade lá, ela me mandou mensagem, ela me ligou, não atendi porque eu estava indo para São Paulo, aí depois quando eu cheguei no hotel, fui ver, estava cheio de mensagem, me liga por favor, eu preciso de ajuda. Aí eu liguei para ela e, né, daí era só um trabalho, um projeto lá que ela precisava concluir com uma empresa do estágio. E aí eu falei para ela, tá, mas no que tu quer que eu te ajude? E sagitariana é tinhoso. Eu sabia que ela queria que eu fizesse ferramenta do Axis, porque eu já tinha feito algumas. Vamos E só aí, parar um pouco ali. Sagitariano ou ser infinito? O que você escolhe aí? ser infinito. Exato. Percebe que a gente vai definindo algumas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que a minha é de escorpião, você diz que a tua é de sagitário. E eu Para também sou. quê? Para você comprar um pacote de definições para colocá-la numa caixinha e saber o que esperar dela. Uhum. Não é? Ou É, saber como lidar com ela. E se não for nada disso? sim. Aí ela faz aqueles negócios lá que tu fala e daí as coisas acontecem. Aí eu vou mandar escrito e tu fala, não, quando tu fala, acontece. Aí eu mandei um processo para ela, né? Pra ela conseguir criar e tal. E aí eu não sei se deu, eu fui pro banho, saí do banho, já tinha mensagem dela de novo, me liga. Aí eu liguei, tipo, então uns 40 minutos depois, daí ela falou, mãe, eu não criei uma marca, eu criei duas e tô com ideia para mais uma. Uau, como pode melhorar? Como pode melhorar? Daí eu falei para ela, que engraçado, tu falou que isso aí é bobagem, né? Daí ela... Mas a minha também teve uma época assim que ela vinha e ela estava nos perrengues dela, ela disse, pai, pode correr minhas barras hoje. Eu disse, tá bom, depois você corre as minhas? Não. Não é. Ela só queria receber. Tá bom, então, vamos lá. E muitas vezes, assim, realmente a gente percebe o quanto eles podem ser contribuição, né? Quer dizer, se você sair do papel de que você é responsável e de que o seu trabalho é educar os filhos, o quanto essa posição de ser responsável e ter que educar e ensinar exclui o que eles já sabem. Se são seres infinitos, quanto eles já sabem? Quantas vezes a gente se dá assim, se permite perguntar para os filhos o que você sabe sobre isso? Né? A minha eu comecei a perguntar, depois que eu comecei a conhecer as ferramentas, eu ia brincar para ela, com ela, ela ia me perguntando as coisas, pai, eu preciso fazer isso, tá bom, e o que você sabe sobre isso? Eu, o quê? Eu estou te perguntando. Exatamente o que a minha diz. Eu estou te perguntando, eu quero que tu me dê uma resposta. Exatamente. Mas olha que lindo isso, já está quebrando um padrão. Você já está inserindo uma pergunta ali no mundo dela e a minha começou a mudar depois. Ela começou a ver o que ela já sabia daquilo tudo. Então, outras vezes, depois de um tempo, não espera, cada um tem o seu tempo, né? Então, deixa ela ter o processo dela. Ela já vinha para mim com possibilidades, às vezes, nas nossas conversas. E a gente começou depois a ir brincando com leve e pesado e coisa assim, sabe? E empoderando nas escolhas delas, assim. Por exemplo, chega... Quando criança é a questão de escola, depois de um tempo é a questão de escolha de carreira, de trabalho, todas as coisas que essa realidade coloca uma certa significância nela. E o quanto
das nossas escolhas, o quanto das ferramentas que a gente tem hoje, a gente pode ser uma contribuição de mão dupla uns para os outros. A partir do momento que você reconhece que também são seres infinitos, muda tudo. Percebe a diferença? Sim, sim. E o que mais é possível com tudo isso? Olha que lindo hoje. Eu não fazia ideia de que a gente ia falar de pais e filhos. Posso falar? Posso fazer uma pergunta? Pode, Rê. Engraçado que enquanto eu estava aqui ouvindo, eu vi meu WhatsApp pingando aqui, fui ver, caíram 2 depósitos do nada na minha conta. Como pode melhorar, né? Uau! Enfim, mas assim, quando você falou assim da responsabilidade, eu estava aqui quietinha, deitada aqui na cadeira, e aí me deu um peso, sabe? E aí eu percebo que, putz, como eu me coloco tanto nesse lugar de ser responsável pelos meus filhos, né? E o quanto que isso pesa. Exato. Né? Então, assim, como mudar um ponto de vista que eu percebi que é tão, eu acho que assim, intrínseco, né? Você se torna mãe, vem essa carga da responsabilidade, né? E no meu caso, eles moram comigo, eu cuido dos 2 praticamente sozinha. Então, e aí, né? O que mais é possível para que isso fique mais leve? Bom, então vamos lá. Umas perguntinhas primeiro. Você já ouviu que o ponto de vista que o Access traz para a gente, e para mim isso trouxe muita leveza. Primeiro, os filhos é que escolhem os pais. Ou seja, eu sempre achei aquela coisa que eu pisei na jaca, me tornei pai adolescente, estraguei minha carreira, era para ter ido para a faculdade, aquela coisa, enfim. Um Anjontex podia ter resolvido, mas tudo bem, isso é outra conversa. Aí depois que eu soube dessa história, aí a gente vai para aquele espaço, mas cara, daí me casei, não deu certo, me separei, e você de novo vai para aquele espaço de culpar. E agora eu sou responsável pela cria, né? Aí você vai para outro espaço. Tudo bem, nesse ponto tudo você está vendo quanto peso a gente vai trazendo. Primeiro os julgamentos, primeiro a questão de se responsabilizar. E aliás, assim, veja uma definição de responsabilizar ou de responsável como simplesmente alguém que responde por. Ok? Veja se isso muda alguma coisa aí no seu mundo. O Gary Douglas falou, ser responsável por alguma coisa é ter a habilidade de responder por aquilo. Então, Fica mais leve. Então percebe assim, se seus filhos escolheram, eles escolheram você porque sabiam que você ia ser a contribuição para eles criarem a vida que eles escolhem criar. E muda aquele ponto de vista de você vê-los como seres infinitos. E sabe, a gente começar a estar numa relação de mão dupla. Que contribuição eles podem ser para você? Se você não tiver que fazer tudo por eles, e sim receber deles também. É uma coisa que é além dessa realidade. Quanto a gente escolhe receber dos nossos filhos? De repente não quer dizer que eles têm que trabalhar para ajudar a pagar as contas de casa, mas alguma energia do que eles são permite que você comece a ganhar dinheiro de maneiras surpreendentes, só porque você se dispôs a receber deles. Uau, interessante. Não, só uma coisa para brincar, um ponto de vista interessante, de repente o que mais é possível. E sair desse peso de que, né, a gente é culpado, primeiro, por ter casado e não ter dado certo. Aí me separei e agora eu tenho que ficar com os 2. Eu tenho que cuidar dos 2. E eu tenho que ser responsável por eles. Eu tenho que ver onde eles vão. Se, na verdade, tudo isso já foram as escolhas deles. Por exemplo, a minha veio morar comigo com 9 anos. Eu achei que era por causa de mim. Hoje eu vejo que não, foi ela que quis isso. Ela escolheu isso. Eu só fui responsável porque nessa realidade alguém tinha que assumir a papelada, enfim, pagar as contas e ela escolheu, vai ser você, pronto. Né? Quanta contribuição isso foi para você, né? Pois é. Aí, assim, eu convivi com isso e, assim, é muito gostoso olhar a partir desse ponto de vista tudo hoje. E o quanto também ela contribuiu para que eu pudesse fazer as minhas escolhas, para que eu, de repente... Enfim, eu escolhi estar com ela também. Então, a gente começa a perceber um novo espaço. Não de uma relação com os filhos, mas de uma comunhão com os filhos. Toda vez que você vai para um relacionamento, você está criando o quê? Distância. E quando você vai para a comunhão, a gente está criando inclusão, a gente está criando unidade.
Não tem separação. Somos todos seres infinitos. Eles com corpinhos, nós com corpinhos e mais tempo de vista, mais pontos de vista dessa realidade. Que é o papel de pais nessa realidade, é dizer para eles quais são os pontos de vista dessa realidade para eles se enquadrarem. Não é? E o quanto disso envolve o que eles já sabem, o quanto disso dá espaço para eles serem a contribuição que são. Se na verdade eles escolheram estar com você porque eles sabiam que você seria o espaço para eles serem a contribuição que eles são aqui para esse mundo. E o que mais é possível com esses dois seres infinitos aí. Até outro dia foi engraçado porque aconteceu um episódio comigo e eu sentei num lugar e comecei a rodar um processo em voz alta. Meu filho pequeno olhou para mim e ele falou: não é esse processo, mãe. Tem uns diabos na sua cabeça, é melhor você mandar eles ir embora. Aí eu fiquei puta assim, eu falei: pera, o quê? Hã? Ele falou: mãe, esse processo aí agora não é esse, tem uns diabos na sua cabeça, é só você mandar eles ir embora. Olha aí, ó, tá vendo que contribuição incrível. E você pode perceber que muitas vezes a gente tem uma tendência de usar as ferramentas como arma, como a gente diz assim. Ou seja, se punir com os POC-POD em vez de fazer o POC-POD para realmente liberar. E o quanto disso, talvez ele percebeu o quanto tinha uma energia de julgamento ali, você fazendo o processo a partir de, sabe, tem algo errado aqui. Uhum. E se na verdade você fizer a partir do espaço, uau, que possibilidades temos aqui? Sim. Às vezes a gente faz um processo, roda um loop de processo, faz um monte de POC-POD porque para consertar alguma coisa, porque tem algo errado. Lembra que no POC-POD você destrói o certo e o errado, o bom e o mal. Aí você faz a partir da energia do, nossa, tem alguma coisa errada aqui, eu tenho que consertar. Então, usando a ferramenta como arma contra você ainda, às vezes. É verdade. E olha que presente ele vê isso. Mãe, não é isso, olha que lindo isso. Quer dizer, eles leem energia muito bem. E até assim, extrapolando, numa classe eu vi, dessas que eu participei já, e foi muito leve quando eu ouvi isso. Veja como é para vocês. A diferença entre nós, adultos, e os filhos pequenos, eles têm bem menos pontos de vista do que nós. Ou seja, energeticamente, eles estão menos podados do que nós, né? O quanto a gente já comprou pontos de vista dessa realidade, porque é assim que tem que ser, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, e eles ainda estão no mundo de possibilidades que a gente foi condicionado, ou se condicionou ao longo dos anos, a abrir mão para funcionar nessa realidade polarizada. E que convite esses serzinhos podem ser para nós hoje, né? Como pode melhorar tudo isso? Olha só que bacana isso. Grata, viu? Gratidão, Rê. E olha, passamos bastante tempo falando de filhos hoje. Pri, o que você tem a contribuir para nós aí na Bahia? A Pri é da Bahia, nós vamos fazer um fundamento lá na Bahia final do mês. Né? Sandra, oi Sandra. Oi, Fábio, tudo bom? Tudo bom. Eu tô ouvindo, né, aqui o áudio, sempre eu fico numa pergunta, porque depois que a gente vai avançando nos processos corporais, nos cursos de processos corporais, eu já fiz o 3 dias de corpos. Não sei se é por conta da minha formação, eu tenho uma certa empatia pelos processos corporais. Assim, eu tendo a aplicar e fazer os processos corporais nas pessoas, e a minha tendência é usar pouco os processos verbais, né? Até lembrei da Lute quando ela falou que estava nas férias e até esqueceu das ferramentas e tudo. Acontece isso comigo. Eu esqueço as ferramentas. Estou lá numa boa, acho que o cérebro deleta tudo e desaparece, fico só numa boa lá, esqueço tudo. Mas posso te contar só uma coisa antes de você continuar aí? Até agora que você trouxe a energia do que a Lute comentou antes, a gente não esquece as ferramentas. Você deixa de lembrar delas quando você se torna elas. Uau!
Percebe Como isso, pode né? melhorar? Então, quanta ferramenta a gente já se Nossa. tornou, e é por isso que às vezes eu percebo isso. A gente às vezes acha que fica rodando processo, mas será que realmente é isso? E o que mais é possível aqui? Percebe se está leve. De repente, o processo, você já se tornou aquilo. Né? Quantas vezes você já é o POC-POC? Quantas vezes você já é o interessante? E a ferramenta, quando você se torna ela, você acaba deixando de falar ela. Ou você Sim. acaba deixando de... quando você se torna o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, de repente você vê, uai, mas está fácil demais isso aqui, tem alguma coisa errada. Ou aí você vai dizer, não, o que deu errado aqui? Tem alguma treta aqui. Calma aí, vamos ver isso direito. Você está pedindo, peça e receberás. Mas pode continuar. Sim, é muito interessante o que você está falando, porque às vezes eu passo assim um dia inteiro. Eu tenho uma. A única coisa que eu faço muito no automático, eu acordo antes de quando eu percebo que eu estou acordando, antes de abrir o olho, eu já fico com facilidade, alegria e glória. Isso eu faço muito no automático. Mas é impressionante. Antes de eu abrir o olho, eu estou falando isso. Mas o resto, às vezes eu passo o dia inteiro, eu nem lembro de uma pergunta e tudo. E aí, às vezes, no fim do dia, eu falo, gente, tá bom, não falei nenhuma ferramenta, tá? Lembrei de alguma coisa. Mas, cara, nem precisei. Foi tudo tão bom. O dia foi super tranquilo, leve, correu. Então, assim, acho que faz sentido. Pode ser isso mesmo, né? Valeu, essa já foi muito boa. Percebe? E vai para a pergunta, né, que todo o uso das ferramentas que a gente diz em Axis, a gente fala sempre em construir o músculo. É como se você estivesse construindo um músculo energético. Então, e você vai repetindo, vai falando, vai fazendo o processo verbal até o momento que você se torna aquilo. Aí pergunta depois, ok, o que eu já me tornei aqui? Que eu agora estou sendo e não estou percebendo. Você sabe que... e o processo corporal é muito gostoso porque você está dando ao corpo o espaço de receber aquela energia ou de liberar, né? Muitos processos são de eliminação e erradicação, então o quanto você liberou já energeticamente e agora o corpo está pedindo, ok, tira isso de mim também, sai com isso daqui. Ou me dá esse espaço também, me alimenta com essa energia também. Percebe? E aí é outro... E de repente isso tudo acaba se tornando assim, facilidade, alegria e glória, né? Pois é. E então essa coisa do processo corporal é meio que uma pergunta, não sei, assim, uma coisa que volta me vem. O quanto se ganha a mais além do processo corporal. Por exemplo, eu estava um dia trocando, porque nem sempre a gente conhece alguém que tenha já feito 3G de corpos, para trocar uns processos que tem lá, que é recomendado trocar só com quem já fez o 3G de corpos, enfim. Estava trocando com uma pessoa e a gente resolveu escolher ali o que vinha, um processo bacana para fazer, né? Coisas que a gente nem está acostumado, porque às vezes não tem com quem trocar. E aí das possibilidades infinitas, né? Energias infinitas. Aí me vem isso. Ainda não percebi que um potencializa o outro. Tipo, o processo corporal potencializa o verbal ou vice-versa. Assim, qual é a dinâmica disso? Assim, você que está, né, muito acostumado com classes avançadas, está ali direto nessa coisa, vendo o Gary ali fazendo mágica o tempo todo, e tudo manipulando essa energia corporal também, como é que isso funciona nesse contexto? É uma dúvida assim, que eu tenho. Sim. Bem simples, é energético, não tem lógica. Quando você está tentando achar uma lógica, uma linearidade ou uma receita para dizer, o exercício é você estar presente, o que o corpo requer aqui. Uma coisa que eu percebo bastante, processo corporal, o corpo sempre recebe muito bem. Aí você vai perguntar qual o processo aqui hoje. E de repente, se você tem algum lá que não tem quem aplica, você pode, né, por emergência, se auto-aplicar também. Isso eu faço direto. Um processo que é o BMM, aquele, né, de mimetização biomimétrica. Tipo, é recomendado, o Gary sempre diz, faz 300 vezes, daí quando você sentir um pouquinho que você está sendo você, começa de novo. Mais 300, ou seja, é para fazer todo dia.
Porque ele vai destrancar tudo aquilo que a gente mimetiza dos outros. Mimetizar é esse espaço de, sabe, você nasceu no Brasil, você fala português porque você vai mimetizando como as pessoas são no Brasil. Aqui se fala português. Se você pegar uma criança que não sabe falar e levar para o Japão, ela vai aprender japonês mimetizando o que as pessoas falam lá. Os hábitos que elas vão ter aqui, tudo isso faz parte. Mas quanto disso, na verdade, é seu? Esses são exemplos de superfície, sabe? Sim, e a claro, gente claro. cria mimetização também biomimética e biomimética. Ou seja, como você vai se situar no tempo e espaço aqui, nesse lugar, com essas pessoas que são sua família, depois com as pessoas que são os seus amigos, as pessoas que são os seus colegas de escola, depois os seus colegas de trabalho. Em algum momento você acaba, né, nessa realidade sendo engolido por tudo isso. E onde é que você está no meio disso tudo? Então é um processo que você vai dando os POC-POD, tira o que não é seu, devolve o remetente, chega uma hora o corpo diz, ok, tira de mim também, tira essas coisas daqui que isso não é meu. Aí você vai lá e faz o processo. E aí começa a ser tudo mais mágico, tudo mais leve, enfim. E daí de repente chega um dia que o corpo pode te pedir outra coisa. Aí chega um dia que de repente, uau, o que eu estou escolhendo aqui? Uma pergunta vem à tona. Ou alguma outra energia que você faz um POC-POD tem mais facilidade. Ou os processos de números, aqueles lá do manual que a gente aprende no fundamento também. Quer dizer, e quando você se torna as ferramentas, quer dizer, tudo isso a gente vai fazendo para chegar naquele espaço em que você simplesmente, sabe, está num espaço de escolha. A realidade que você tem deixa de ser as coisas acontecendo com você, é você escolhendo o tempo todo. O quanto a gente busca aquele botão que você aperta e agora a minha vida é facilidade, alegria e glória. Ok, mas o que você definiu como facilidade, alegria e glória e o que você vai fazer enquanto tudo está correndo aí? Né? E o convite é esse, vem cá, esteja presente aqui. Aí hoje foi um dia que talvez não foi tão leve, mas o que você percebeu aqui? Uau, a quem pertence isso? Percebeu que o não é leve, não é seu. Aí hoje um dia, nossa, estou extremamente percebendo alguma coisa aqui, o corpo pede o quê? Barras. Né? Quantas mudanças a gente vai processando e energeticamente, assim, o corpo recebe mais quando você, agora é hora de deitar e receber barra. E às vezes esse é muito simples. E essas são, por isso que elas se tornam ferramentas. Você estando presente, pergunta, o que vai ser mais contribuição aqui hoje? O que meu corpo requer hoje? Bacana, é isso mesmo. Na verdade, o que você sabe sobre isso eu já sabia. Tá vendo? É sempre isso. Essa é outra coisa que eu achei muito, né, que me convidou muito a usar e ser essas ferramentas do Axis, é justamente isso. Empoderar você a saber que você já sabe. É outra coisa além dessa realidade. Essa realidade não diz que a gente sabe, que a gente tem que aprender. Já viu o quanto você tem que ter uma receita, você tem que aprender. Você vai para a escola, todo o sistema é para aprender, você vai para a faculdade para aprender uma profissão, você vai crescer, enfim. A vida é um grande aprendizado. E se nada disso for assim, o que você já sabe sobre tudo isso? Que novo espaço de escolha nós temos? Uau, que conversa gostosa, gente. Nem vi o tempo passar, hein? Eu vou deixar gravado, depois eu vou subir o vídeo para o YouTube e deixar o link lá para vocês compartilharem. Deixo aqui o convite para quem quiser ou souber ou perceber que é contribuição. Nós vamos ter um fundamento em Salvador, dia 31, né, Pri? Que vai ser retado. Depois nós vamos fazer final do ano, não, começo de janeiro, dia 3, lá em São Paulo também, né, Rê? E estão todos convidados. Aí vamos ter mais informações nos links aí, vamos fazer mais uns movimentos, mais uns videozinhos. E o convite é esse, que realidade, além dessa realidade, a gente pode criar, além do previsível, além das definições, além das limitações, e o que mais é possível. Quando nós vamos para Pelotas, Fafá? Ano que vem. Vamos criar um fundamento em Pelotas ano que vem? Só um detalhe, não retorne a Pelotas. Sempre vá de novo a Pelotas. Sempre é uma nova Pelotas quando chegamos lá. Gente, gratidão para vocês. Muito feliz mesmo com o espaço que a gente
criou, acessou, lembrou hoje aqui. Estou muito feliz mesmo e gratidão pelo tempo de vocês. Gratidão, gratidão. E uma ótima noite. Como pode ser mais divertido ainda? Yes! Como pode melhorar? Yes. Gratidão, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.